Queridos, título da palavra de hoje: não tenha medo. Vou dizer de novo: não tenha medo. Livro de Salmos, capítulo 34, versículo de número 4. Se você puder ficar de pé para a gente ler, eu te agradeço. Salmos 34, 4. Feche os seus olhos por um instante antes de lermos a Bíblia. E quero orar pelas pessoas que se encontram enfermas e doentes. Eu sei que você sabe de pelo menos uma pessoa. Lembre de uma pessoa que se encontra enferma e doente e interceda por ela. Nós somos a igreja, nós somos a resposta de oração para a vida de muitas pessoas, porque quando nós intercedemos ao Senhor, Ele ouve o nosso clamor e move o mundo espiritual. Pai, nós nos levantamos agora e nos colocamos na brecha, ó Deus, para interceder pela vida daqueles que se encontram doentes, da criança ao jovem, o adolescente, o homem, a mulher, o ancião. Toca agora, Senhor, trazendo libertação, enfermidades, espíritos de enfermidade. Nós damos uma ordem a você: saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, no sangue, toca, Senhor, nos órgãos, toca, Senhor, no coração, no pulmão, no rim, no fígado, no pâncreas agora. Toca, Senhor, nas cordas vocais. Toca, Senhor, agora em cada milímetro desse organismo, em cada articulação, em cada osso. Opera teu milagre, tira o câncer, tira, Senhor, as doenças crônicas. O Senhor é maior do que qualquer remédio, do que qualquer tratamento. Então é em nome de Jesus que nós clamamos. É em nome de Jesus Cristo que nós profetizamos vida. É em nome de Jesus Cristo que nós profetizamos saúde. Assim, ó Deus, como a Tua palavra nos ensina, ó Pai, que tudo o que pedimos crendo em Teu nome receberemos. Eu creio, ó Deus, que nós testemunharemos milagres, libertação, obras de macumbaria, de feitiçaria vencidas, anuladas, vidas curadas, transformadas pelo Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Título da palavra: não tenha medo. Salmo 34, 4 ao 10 diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, Ele cerca e defende os que o temem. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz, e como é feliz o que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo de que precisam. Até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam ao Senhor nada de bom faltará. Se assente aí em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui nessa noite. Fala ao nosso coração, possamos crescer na graça, no entendimento e na compreensão da Tua palavra, que é santa e poderosa, em nome de Jesus. Amém. Uma das grandes máximas, uma das grandes coisas que pensamos a respeito do medo, é que tudo aquilo que a gente teme, tende a nos perseguir. Aquilo que você mais tem medo, persegue você. Se você estiver numa sala com 10 mulheres e só uma não gostar de barata, tiver medo de barata, isso já seria uma raridade, só uma no meio de 10. Mas vamos pensar que numa sala com 10 mulheres, só uma tem medo de barata. Se entrar uma barata nessa sala, ela cai no pé de quem? Na de quem? Na que tem medo. Na de que tem medo. Por quê? Porque o medo, ele se torna uma prisão. O medo aprisiona, o medo trava, o medo limita. O medo, ele vem de questões espirituais. Ele age como opressão. Então, quando nós damos legalidade ao medo, ele se torna uma prisão. Diga bem forte comigo: eu não posso. Diga forte, fala: eu não posso dar legalidade ao medo. Porque se você der, ele se tornará a sua prisão. Existem outros exemplos. Esse da barata é só para a gente descontrair, mas existem exemplos sérios.
Pessoas casadas, casais, que têm medo de serem traídas, de serem abandonadas, vivem numa prisão psicológica terrível. O medo de que a outra parte do casamento, o seu marido ou sua esposa, vai fazer algo de errado. Fica naquela prisão, vai na padaria e volta e já fala assim: com quem que você falou? Por que você demorou 2 minutos e 35 segundos a mais do que você demora? Quero saber. O que está acontecendo? Onde você olhou? Torna uma prisão. A vida passa a ser uma vida de opressão. Passa a ser um verdadeiro inferno a vida do casal. Porque vivem debaixo desse espírito de dúvida. Pais e mães que carregam um medo excessivo de qualquer mal pode acontecer com o filho. Tornam a vida do filho uma prisão. Prendem, tem medo de tudo. Não deixa o filho, não deixa a filha fazer nada. É tudo: não me toque, não me rele. Ai, meu Deus. Fica oprimindo a vida, pressionando a vida. E o medo é assim. Então nós precisamos aprender a nos posicionar, a não permitir que o medo nos aprisione. E o lugar aonde a gente começa a travar a nossa principal batalha contra o medo é aqui. E nós aprendemos que a nossa mente precisa ser dirigida, guiada, influenciada pela palavra. Porque só quando nós formos dirigidos, influenciados, guiados pela palavra, nós teremos condições e autoridade espiritual de repreendermos e vencermos o medo. Enquanto a gente não tiver esse entendimento, o medo se tornará uma sombra nas nossas vidas. A primeira atitude de vencer o medo, ou melhor, a primeira atitude que você tem que ter para vencer o medo é se posicionar contra ele. É reconhecer aquilo que você tem realmente como o maior medo da sua vida e dizer: isso não tem mais autoridade, poder ou governo sobre mim. Isso não tem mais legalidade sobre a minha vida. Irmãos, nós vivemos, e a Bíblia nos prepara para isso. Nós vivemos em um mundo de dores. Nós vivemos em um mundo cheio de problemas. Nós vivemos em um mundo cheio de perigos. Perigos nos cercam a todo tempo. Nós somos confrontados, nós somos pressionados a todo tempo. Mas nós precisamos aprender a nos posicionar em meio à dor, em meio a tudo isso. E a gente só consegue não permitir que o medo não nos aprisione, nos posicionando, quando a gente tem um entendimento claro de quem a gente tem acreditado. Quando é claro na nossa mente quem a gente tem acreditado. Eu acredito no Senhor. Tem gente que entende, tem gente que sabe, mas tem gente que não foi transformado pela palavra. Não passou por um processo de transformação. Tem um conhecimento bíblico gigantesco. Tem um conhecimento bíblico maravilhoso, mas não foi transformado pela palavra. Uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, e eu valorizo isso, e a minha família sabe disso, é sentar para aprender. É sentar para ouvir. Quando eu vou preparar uma mensagem, uma série de mensagens, eu leio, eu ouço inúmeros pastores, livros diferentes, para que eu possa aprender. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Sabe uma das características de uma pessoa que não está preparada para vencer o medo? Não tem coração disponível para aprender. E sabe onde ela revela isso? No banco da igreja. Quer ver uma pessoa que não está preparada para aprender? Ela chega na igreja e fica assim. Vai ler Bíblia na hora da pregação, não tem participatividade no culto, fica olhando para os lados. Isso é um problema. Isso é um sério problema. Vem para o culto achando que ela está aqui só para cumprir tabela, porque é um ser de luz, um ser supremo, evoluído, né? Não, queridos, eu brinco às vezes para dar uma descontraída, mas isso é sério. Você pode ter 25 anos de ministério,
quem sobe aqui, sobe para trazer uma palavra capaz de mudar a nossa vida, porque não está falando de si, está falando do reino. E mesmo estando na igreja há anos, eu posso ter sérias coisas dentro do meu coração que ainda não foram transformadas totalmente, porque eu li, eu conheci, mas eu não me permiti passar pelo efeito que essa palavra tem sobre a minha vida. Então isso é sério. Então eu preciso permitir que o meu coração seja totalmente influenciado pela palavra, que fique claro na minha mente todos os dias em quem eu tenho acreditado. Tem um monte de gente que não se posiciona contra o medo, não toma iniciativa porque se esquece diante do medo, se esquece diante do problema a quem tem servido. E Paulo nos ensina sobre essa capacidade de resistir no dia mau, tendo claro na sua mente em quem ele estava acreditando. Abre para mim, livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1, 12. Esse texto diz assim, ó: por isso eu estou sofrendo assim. Pausa. Esse era um dos piores momentos da vida de Paulo, um dos momentos mais difíceis do seu ministério. E ele está escrevendo a sua segunda carta pastoral a Timóteo. Deveria ser uma carta só de incentivo, né? Mas Paulo, ele já começa a sua carta, já nas primeiras linhas, dizendo assim: por isso eu estou sofrendo. E se você ler anteriormente, você vai ver que ele está dizendo assim: eu estou sofrendo porque eu estou pregando o evangelho, eu estou sofrendo porque eu estou pregando a verdade, eu estou falando de Jesus, mas não me envergonhe. Então entenda, nós vamos ter dificuldade nesse mundo, nós vamos ter problema nesse mundo. Tem momentos, como Paulo estava na prisão, que a gente parece que vai estar aprisionado, mas não pelo medo, por circunstâncias que talvez a gente não consegue resolver naquela hora, a gente não consegue mudar, porque ela faz parte do processo que Deus preparou para nós, faz parte do tempo do aprendizado que Deus preparou para nós, porque algumas coisas Deus não permite acontecer para nos livrar de outras lá na frente. E Paulo, nesse pior momento da vida dele, diz: por isso estou sofrendo, mas não me envergonho. Aqui vem um grande entendimento dele: pois conheço aquele em quem creio, e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Diga bem forte comigo assim: Ele confiou algo valioso para a minha vida. Ele confiou algo valioso para você. Somos comparados a vasos de barro que recebem algo de valor, muito mais valioso, muito mais poderoso que nós. Pastor, mas eu tenho medo. Pastor, eu tenho dificuldade. Pastor, eu tenho dificuldade em lidar com problemas, dificuldade no dia mau. Às vezes eu quero vencer e eu desisto. Pastor, às vezes eu quero persistir e eu desisto. Pastor, eu quero fazer, mas eu vou lá, coloco os pés pelas mãos, eu erro, eu falho, eu penso 10.000 vezes antes de fazer e eu vou lá e eu faço errado. Eu penso 10.000 vezes para tomar uma posição, para me posicionar diante daquilo, para agir, e a hora que eu vou agir eu não consigo, porque trava tudo na hora. Escute, lute todos os dias, batalhe todos os dias, trabalhe todos os dias, mas não deixe de orar um dia sequer. Um dia sem oração é um dia perdido na sua vida, porque é a oração que vai mover o espiritual, é a oração que vai transformar o espiritual e vai nos dar entendimento, o porquê que às vezes a gente não está conseguindo lidar com algumas situações, e nós não vamos ter clareza dessas situações. Vivemos em um mundo de dores, como eu disse, sim, mas a gente não pode se esquecer que aquele que nos guarda no meio de tudo isso, no meio de toda a perseguição, no meio de toda a tribulação, aquele que nos guarda não dorme. Olha o que diz o livro de Salmos, capítulo 121, versículo 3. Salmo 121, 3. E Ele, para aí? E Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado como sombra. Em meio às lutas,
em meio aos medos. Olha para eles e diga para eles: aquele que me guarda não dorme. Sabe o que está querendo dizer isso para nós? Você pode até dormir, mas enquanto você está dormindo, Ele está protegendo, Ele está preparando o outro dia para você. Enquanto você dorme, você não pode fazer nada pela tua vida, mas ainda que você durma, Ele continua zelando por você. Então não temer é resultado de entendimento de onde estão as tuas fontes. Não temer é resultado realmente de vida com Deus. Não temer é resultado de dias de oração, de vida de oração. A gente precisa resgatar e aplicar isso na nossa vida. O texto de 2 Timóteo, quando a gente fala sobre Paulo, ele deixa para nós, sabe, claro: eu sei em quem eu creio. Eu sei porque eu era Saulo e hoje eu sou Paulo. Eu sei quem apareceu para mim. Será que você sabe quem está com você todos os dias? Será que você sabe quem está te guardando quando você sai de casa e vai para o trabalho e tem que enfrentar às vezes um chefe impertinente, perseguidor? Será que você se lembra quando você coloca as suas contas na mesa e fala assim: Senhor, o que eu vou fazer? Será que você se lembra quem está ali do teu lado dizendo assim: ei, eu posso, você não, mas eu estou sobre a tua vida? Será que a gente tem consciência para nos lembrarmos disso constantemente? É claro que tem muita coisa na nossa vida que cabe a nós fazermos, sim, mas hoje eu vim dizer para você: tem coisas que Deus vai fazer que a gente não consegue. Tem coisa que é no jejum, na oração, no joelho no chão, dizendo: Senhor, eu tinha medo ontem, mas hoje eu não tenho mais medo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. O que Deus depositou sobre a tua vida? O que de mais valioso Deus deu para você hoje? Você não tem nada de valioso. Hoje eu vou te lembrar uma historinha que eu lembrei quando estava preparando essa mensagem, que é a historinha de uma mulher muito humilde, uma cristã que não podia ter filhos. E ela, em oração, ela disse: Senhor, se o Senhor me der filhos, eles serão seus. E Deus deu um casal a elas. Um milagre aconteceu. O ventre se abriu e ela gerou um casal. Essa mulher não tinha estudo. Essa mulher não tinha condições financeiras nenhuma. Mas ela criou os filhos no caminho do Senhor. Ela fez de tudo para que eles amassem a Deus sobre todas as coisas. Essa mulher nunca subiu num púlpito para pregar. Essa mulher nunca saiu para evangelizar em outros bairros, em outros lugares. Mas essa mulher cuidou da coisa mais valiosa que ela tinha, que eram seus filhos. Ela zelou por eles. Ela os amou, ela foi exemplo para eles. Seus filhos cresceram, se tornaram pessoas dignas e pastores. E através do ministério deste casal de filhos, muitas vidas foram alcançadas. Muitas pessoas conheceram Jesus. Muitas pessoas foram libertas. Muitas pessoas foram curadas por Jesus. E aquela mulher simples, humilde, que nunca subiu num altar, que não teve estudo, só entendeu que ela precisava cuidar da coisa mais valiosa que Deus tinha dado para ela. E ela fez isso com o seu melhor. E quando ela cuidava da sua coisa mais valiosa com o seu melhor, Deus estava cumprindo um propósito. Provavelmente ela nem viu todos os frutos que Deus confirmou sobre a vida dos filhos, mas a atitude dela de cuidar da coisa mais preciosa que ela tinha, mesmo não tendo condições para isso, fez com que muitas pessoas fossem alcançadas. Talvez você olhe para si, e diz assim: mas eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não posso. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você coloca um ponto limitador na sua vida, dizendo assim: eu não consigo, eu não posso, não é
não é sobre a sua fraqueza que você está falando. Estou dizendo isso para você que tem fé. Não é sobre a sua fraqueza que você está falando. Você não está expondo a tua incapacidade. Você está dizendo para Deus: se eu não posso, o Senhor também não pode. Se eu não posso fazer, o Senhor também não pode. Irmãos, nós servimos um Deus poderoso. Nós servimos um Deus que nos ensina a palavra. Ele é Deus de impossíveis. Então, quando eu não faço algo, porque, exemplo, eu não tenho dinheiro, eu nunca vou conseguir fazer porque o dinheiro me aprisionou. Quando eu não faço algo porque eu acho que aquilo não é o que Deus quis para mim, porque eu tenho medo de fazer, eu estou dizendo para Ele: Senhor, o meu entendimento é maior que o seu. Eu não quero, porque eu estou permitindo que o meu medo me aprisione, eu nunca vou conseguir fazer. Mas quando eu olho para um sonho, quando eu olho para um projeto, quando eu olho para algo que Deus colocou no meu coração, quando Deus está apontando para mim, eu estou dizendo assim: Senhor, eu até tenho medo, mas se o Senhor for comigo, eu vou. Eu sei que eu não posso, mas se o Senhor for comigo, eu vou conseguir. Irmãos, aí a gente vai, aí as coisas acontecem, porque o medo não está mais me limitando, porque eu estou dando liberdade ao Senhor, eu estou dando legalidade para Ele agir. Ah, mas eu sou pequeno, eu sou tão insignificante. Irmãos, não é sobre aquilo que você é capaz de fazer, é sobre aquilo que Deus faz. Essa mulher dessa história, ela nunca precisou subir no púlpito, porque ela entendeu o que era o melhor dela, o que Deus tinha confiado para ela. Então eu quero perguntar para você hoje: você sabe o que Deus confiou para você? Hoje, o que Deus confiou? O que é a coisa mais valiosa que Deus confiou para você? Teu chamado, teu sonho, tua família. Ai, pastor, minha família é o bem mais precioso. Irmãos, entenda, é claro que a nossa família nunca vai estar acima de outra coisa, porque a própria palavra nos ensina. Se a gente não conseguir administrar bem a nossa casa, a gente não pode administrar nem a casa de Deus, né? Mas eu estou querendo que você se desperte hoje e entenda o que Deus te deu de valioso. Sabe o que Deus deu para aquela mulher de valioso? Foi o ministério de mãe. Você está entendendo isso aqui? Amém, queridos? A coisa mais valiosa que Deus deu para aquela mulher foi o ministério de mãe. Aquele era o chamado dela. Aquilo que ela foi chamada, escolhida no Senhor para fazer, o clamor dela tocou o coração de Deus. Deus disse para ela: você tem esse ministério teu. E o ministério dela gerou 2 pastores que alcançaram muitas vidas. É isso que eu quero que você entenda. O que de mais valioso Deus depositou sobre a sua vida. Será que você está cuidando? Será que você está fazendo o seu melhor? Talvez a gente não consegue viver tudo o que Deus tem para as nossas vidas porque a gente faz vista grossa, porque é melhor só viver no nosso trabalho, é melhor confiar só no nosso recurso, é melhor a gente confiar naquilo que é palpável, que é visível. Mas a gente corre um grande risco quando a gente decide viver assim, que é não conseguir se tornar no tipo de pessoa que Deus queria que nós nos tornássemos. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim: não tenha medo de ser a pessoa que Deus está te tornando. Mudar realmente assusta. Mudar realmente dói. Mudar nos leva a experimentar coisas inusitadas de muitas maneiras. Mas é no tempo da mudança, no período da mudança, que nós descobrimos coisas, lugares e capacidades que a gente nem sabia que a gente tinha, a gente nem imaginava. A gente descobre o novo de Deus no meio da mudança. Às vezes a gente olha para algumas coisas e diz assim: não, mas eu não quero fazer, eu não quero ir, eu não quero mudar. É difícil. É difícil fazer uma faculdade, trabalhar e a família. Ninguém falou que é fácil. Mas você tem uma escolha: de se tornar a pessoa que Deus quer que você se torne, ou você passe a sua vida reclamando, passe a sua vida querendo descansar. Irmão, descansar é para a eternidade. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai trabalhar, a gente vai fazer muito. Você vai ter os seus dias de descanso com a sua família, vá lá. Mas descansar da nossa vida, não querer entrar, entenda, num projeto, numa briga, num sonho, porque vai ser difícil, vai ser complicado. Querer desistir da tua família, querer desistir do teu ministério, querer desistir do empreendimento que Deus colocou no teu coração como projeto, sempre vai ser o caminho mais fácil.
Mas será que a gente vai ter coragem de dizer: Senhor, não, eu não vou desistir. Senhor, eu quero ser a pessoa que o Senhor sonhou para mim. O preço é alto. O preço é alto para fazer uma faculdade, cuidar de família e trabalhar. O preço do ministério é alto. O preço de ter uma família é alto. O preço de viver sozinho é alto. Só que a gente tem que escolher só caminhar na direção que o Senhor nos direcionou. Está dizendo: vai por aqui, ó. Aqui que eu estou apontando para você. Sabe por quê? Porque por maior que seja a sensação de preço que a gente está pagando, nunca vai ser maior do que Ele já pagou por nós. Nunca vai ser maior. Nada que eu tenha que deixar, nada que eu tenha que abrir mão, nenhum processo de mudança na minha vida que me faça sofrer, que me faça perder, o preço que eu pagar por isso vai ser maior do que Ele já pagou por mim. Quando eu não quero pagar, estou dizendo: não, Senhor, acho que o Senhor não entendeu o que eu queria, acho que o Senhor não entendeu o que eu pedi. Para a gente viver de fato o que o Senhor quer para nós sem medo e nos tornarmos a pessoa que o Senhor sonhou, a gente precisa primeiro crer nas boas novas, crer no Evangelho de fato. O Evangelho de Deus é poder, o Evangelho do Senhor é poder para salvar o homem, para mudar o destino do homem. Para crer, a gente tem que entender: eu preciso nascer de novo. E nascer de novo é você que tem que pegar a sua criatura, a velha criatura, ir lá e lançar ela e dizer: eu estou sepultando tudo que era velho na minha vida, eu não quero mais. Porque tem gente que vai, se batiza, mas ainda continua com um monte de resquício de velha criatura no coração. Porque ouviu, aprendeu, conheceu, mas vou usar essa expressão: não entendeu direito. Não passou por aquela transformação real. Aprendemos com o próprio apóstolo Paulo que para que a gente realmente seja diferente, a transformação tem que começar aqui. O que eu disse no começo: a vitória sobre os nossos medos começa numa decisão aqui. E Paulo nos ensina: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma decisão do quanto nós de fato seremos influenciados por essa palavra. Quando a gente está se tornando o tipo de pessoa que Deus sonhou para nós, a gente aprende a depender da graça, do cuidado, do favor de Deus. A gente não se move pelo que o meu olho está vendo, a gente não se move na certeza do que o dinheiro pode dar, na certeza do que as pessoas podem fazer, mas a gente se move debaixo daquilo que o Senhor está apontando para nós, está dizendo: vai. E talvez uma das coisas mais difíceis no processo de se tornar o tipo de pessoa que Deus quer é nos submetermos à vontade de Deus, é nos submetermos àquilo que Deus quer, porque isso requer você pegar o seu eu, amassar ele, deixar lá dentro e falar: cumpra em mim o teu querer, Senhor. Pode mudar a direção, pode me apertar, pode cumprir em mim o que o Senhor quiser. A gente precisa ter coragem para isso. Quando a gente começa a se tornar no tipo de pessoa que Deus sonhou para nós, a gente não tiver medo desse processo todo, a gente vai começar a enxergar o lugar que Deus está nos levando. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. O processo de se tornar quem o Senhor quer começa a mudar teu coração, começa a te aperfeiçoar, e você começa a dizer: Senhor, e agora? O que eu faço? E Deus começa dizendo assim para você, assim, ó: vai. Senhor, mas eu vou para onde, Senhor? Eu faço o quê? Que direção eu tomo? Irmão, se a gente tomar uma direção debaixo da vontade de Deus, seja qual for o caminho, ele será um caminho de milagres. Senhor, mas eu quero ir para cá. Para cá tem pasto, tem rio, para cá tem coisa boa. Aí Deus vai falar assim: não, eu quero que você faça igual Abraão, deixa tudo de bom e vamos caminhar no deserto comigo um pouquinho, porque você vai plantar e eu vou fazer brotar, você vai regar e eu vou fazer nascer. Quem está entendendo isso aqui, diga amém.
Às vezes Deus leva a gente lá para o deserto, assim, vem para cá, vem para o lugar que eu vou te mostrar, vem caminhar. Ele fala, Senhor, tinha que ser assim? Mas na igreja a gente vai lá, e canta, faz em mim o teu querer. Aí Deus fala assim, mas não era assim que eu pedi, podia ser diferente. Podia ser sem dor, podia ser as coisas tudo bonitinho, se encaixando. Aí Deus vai mudando. Quando Deus chama Abraão ainda como Abraão, ele diz o quê? É como se Deus estivesse dizendo para ele assim, Abraão, confia? Confio. Então vai. Só vai porque eu vou te mostrar, vou te direcionar no caminho. Senhor, para onde eu vou? Vai. Para de confiar no dinheiro do teu pai, Abraão. Para de confiar na casa boa que você tem aí do teu pai para dormir. Para de confiar no alimento que o teu pai te dá. Para de confiar naquilo que o homem fez por você até hoje. Vai para um caminho onde você se torne totalmente dependente de mim. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Para de esperar por pessoas. Para de esperar que pessoas resolvam o seu problema. Confia que Deus vai ser o Deus provedor. Aí Ele pode trazer as pessoas. Aí Ele pode gerar o resultado. Aí Ele pode, mas tira o foco. A gente olha e fala assim, eu preciso de pessoas. Tem que vir uma pessoa que vai me ajudar para fazer isso. Tem que vir uma pessoa para vir falar isso e isso comigo, para mim ter coragem de tomar a decisão. E Deus está lá falando assim, eu já falei. Mas a gente quer que alguém venha e fale assim, vai, Prisciele, e faz. Parece que a gente quer uma voz audível no nosso quarto, que trema o quarto. Boa noite. Falar isso já morre do coração, me leva, Senhor, morri. Mas não é assim. Não é desse jeito. Às vezes Deus só vai falar assim, confia. Senhor, mas eu não estou vendo aonde eu vou dar o próximo passo. Confia. Eu não estou vendo além daquela montanha. Confia. Senhor, o Senhor está mandando eu decidir. Vou dar um exemplo. Senhor, o Senhor está mandando eu decidir algo que vai mudar a minha vida para sempre. E eu só estou conseguindo enxergar até o final do mês. E Deus está falando, confia. Vai. Deus levou Abraão sem nada e fez dele o mais próspero daquele lugar. Deus levou José, permitiu ele se tornar escravo, prisioneiro. E quando chegou o tempo, olha que coisa linda, Deus não deu para José o que era dos outros. Deus criou um cargo no coração de Faraó para dar para José. Às vezes a gente está esperando, Senhor, eu quero que aconteça na minha vida o que aconteceu na vida do outro. Eu quero na minha vida o mesmo resultado do outro. Porque se não for assim eu não quero. Aí Deus fala, então eu não vou fazer. Porque o que eu queria para você é novo. Deus não deu a José o que era de ninguém. Deus criou o novo para dar para ele. Aonde está a tua confiança? Deus cria coisas novas para mudar a tua história. Deus faz nascer de onde você menos esperava. Deus faz gerar da onde você menos esperava. Deus faz brotar da onde você menos esperava, na condição mais improvável, para mostrar que Ele é Deus. Israel foi liberta tendo Moisés como líder. E todos olhavam para ele e diziam assim, ele é o nosso líder, vai levar a gente à terra prometida. Foi até uma parte, mas quem colocou o povo dentro da terra foi Josué. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Às vezes Deus vai te levantar e vai te colocar nos lugares. Você fala assim, mas eu não pedi para estar aqui. Mas Deus vai falar para você assim, eu deixei na mão de outro até agora, a partir de agora está na tua mão. A partir de agora está com você. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. A partir de agora está com você. E a gente tem que acreditar. O Deus que esteve com Josué diante do povo de Israel é o Deus que está conosco. É o Deus que cuida de nós. Deus consagrou Davi a rei, mas ele foi servir Saul. Ele foi ser soldado. Ele foi ver em Saul tudo aquilo que ele não podia ser como rei.
para depois sentar no trono. Deus vai te colocar às vezes ao lado de pessoas para aprender, mas algumas pessoas Deus vai trazer perto de você para você olhar para elas e dizer: eu não vou ser igual a ela. Quando chegar a minha hora, quando chegar a minha vez, eu não vou ser igual a ela. Algumas pessoas vão ser exemplo para você, amém? Umas vão ser exemplo, outras vão ser ensinamento. Então a gente tem que entender. Daniel foi para a cova dos leões, e Deus mostrou quem ele era a Daniel, ao rei e àquela nação. Acharam que tinham matado ele, mas ele saiu de lá ainda mais forte. Quem está entendendo isso aqui? Acabou. Fulano, acabou. Acabou o ministério, que lá afundou a vida. Acabou aquele casamento, acabou aquela família. E aí? Deus vai lá, tira da cova, coloca de pé, mais forte do que entrou na cova. Porque Deus sabe o porquê que Ele está te levando por alguns lugares. Deus sabe por que te leva para o deserto. Deus sabe por que te coloca do lado de pessoas. Deus sabe por que faz você esperar o tempo necessário. Porque Ele sabe como você precisa estar para chegar no lugar que Ele preparou para você. Porque às vezes você chega no lugar e fala assim: tá bom aqui, não quero mais. E Deus está falando: pula. Não para aí não. Não, Senhor, já está bom. Já está bom aqui, não vou me envolver mais não vou fazer mais nada não, está bom aqui. Está ótimo aqui. E Deus está falando: mas não é aí é só parte. Você precisa pular, você precisa deixar aí e vir e alcançar aquilo que eu preparei para você. Aí você fala: não quero, tá bom. Mas vai ser tão difícil. Nós dependemos das coisas naturais. Nós, humanos que somos falhos, dependemos do dinheiro, dos favores, das pessoas, das circunstâncias. Deus não depende de nada disso, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E para que Ele cumpra a sua vontade, o seu desígnio, aí Ele usa, segundo a sua vontade, pessoas, dinheiro, circunstâncias, lugares. Não tenha medo de ir para o lugar que Deus reservou para você, porque é no lugar que Deus reservou para você que Ele vai entregar o que Ele te preparou. Não tenha medo de estar naquele lugar. Isso é algo que a gente diz, mas é verdade. Para a gente segurar coisas novas, a gente precisa se desprender de algumas coisas velhas. Nós nos apegamos demais. Isso aqui é um ensinamento que foi muito difícil para mim aprender. Mas nós nos apegamos demais a coisas, pessoas, lugares, vontades, bens materiais. Irmão, viva o tempo de hoje com alegria. Mas se Deus mudar a tua estação, meu irmão, flua, vai. Porque enquanto a gente se apega a coisas, lugares, pessoas, circunstâncias, a gente atrasa o que Deus estava para nos entregar. Às vezes a gente está tão intertido, tão apegado no agora, que a gente não está vendo que Deus está preparando coisas maiores para nós ali. Que Deus está preparando coisas novas para nós ali. E Deus só vai entregar coisas novas e maiores quando você estiver no ponto, amadurecida na quantidade necessária. Eu quero deixar frisado aqui, registrado: amadurecimento não tem a ver com conhecimento de Bíblia e nem tempo de igreja. Amadurecimento tem a ver com o envolvimento com Deus, com o entendimento de quem Ele é. Porque a gente tem mulheres e homens de 18, 19 anos, e temos meninos e meninas de 40 anos. É verdade ou não é? A gente tem pessoas que envelheceram, mas não amadureceram. Pessoas que são novas na idade, mas que têm uma cabeça, um amadurecimento, porque enfrentou vários processos, enfrentou várias circunstâncias. Uma pessoa imatura é uma pessoa que muda de opinião a todo tempo, muda de coisa a toda hora. Ei! Algumas mudanças a gente tem que enfrentar, algumas mudanças a gente tem que passar. Mas o maduro sabe a hora de mudar, sabe a hora de se posicionar, sabe a hora de agir e sabe a hora de criar raízes para florescer na presença do Senhor. Sabe a hora de criar raízes.
Entenda o que Deus está falando nessa noite. Entenda que Ele pode levar você a se tornar a pessoa que Ele sonhou, a desfrutar dos lugares que Ele preparou e a entregar para você tudo que Ele sonhou para a tua vida. Você só não pode deixar que o medo te limite. E sabe como a gente não vai deixar que o medo nos limite? Claro, primeiro nos posicionando em nossa mente, rejeitando e vencendo o medo. Mas a gente consegue colocar o medo para fora quando a gente se enche da presença de Deus. Quando a gente se enche dele e a gente transborda a Deus, o medo vai embora, a dificuldade vai embora, a limitação vai embora. Coloca o Salmo 34, 4 de novo para mim. E a gente vai ler ele mais pausadamente, para você entender isso. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Segura aí. O que o salmista está dizendo? Ele estava com medo. Então ele está dizendo assim, a gente vai ter medo nessa vida. A gente vai temer algumas coisas. Ontem eu precisei ligar para uma pessoa de uma das nossas igrejas, que essa pessoa estava enfrentando um problema, e a pastora ligou, falou para mim, Samuel, liga, porque essa pessoa não está legal. Eu vou ligar. Liguei, ainda estava com a voz meio embargada de choro. Eu falei, e aí? Falei, tô aqui. Falei, já chorou? Já chorei. Bastante? Bastante. Então acabou o choro, engole o choro agora, acabou. Já chorou o que tinha para chorar. Agora é usar a fé para viver um milagre em nome de Jesus. Você pode chorar, você pode se lamentar, você pode sofrer por um momento, mas levante-se disso depois, ergue a cabeça e vá em frente, porque você não vai se esquecer em quem você tem acreditado e vai se lembrar todos os dias que aquele que te guarda não dorme. Tem que ser assim na nossa vida. Versículo 5: os que olham para Ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de... Então a gente pode enfrentar decepção, sim. A gente pode enfrentar decepção financeira, amorosa, amizade, fraternal, familiar. Mas enquanto a gente estiver olhando para Ele, nenhuma decepção vai ficar estampada no nosso rosto, porque a gente vai continuar sabendo em quem a gente tem acreditado. Olha o versículo de número 6: clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu e me livrou de todas as angústias. Ele vai para um outro nível. Ele está falando, estava desesperado, eu estava angustiado, mas Ele fez o quê? Clamei. Quando a gente clama, a presença de Deus vem e transborda em nós, tirando de nós toda angústia, toda opressão. Versículo 7: o anjo do Senhor é guardião, e Ele cerca e defende os que o temem. Existe uma luta espiritual que os nossos olhos não veem, e que ela será travada, batalhada todos os dias com a nossa oração. Por isso, volto a dizer, tire um tempo todos os dias do seu dia para orar. Não se esqueça de orar todos os dias. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, seria bom se fosse todo dia 1 hora, mas pelo menos isso para dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu não desisti, então não desiste de mim, o seu amor é fiel, eu repreendo o mal, todo o laço do inimigo. Quem está entendendo isso aqui? Porque às vezes a gente está em batalha espiritual, a gente está travando batalha espiritual, a gente precisa aprender a se posicionar. Versículo número 8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom, e como é feliz o que nele versículo de número 8: provem e vejam que o Senhor é bom, e como é feliz o que nele O que é refúgio? Esconderijo. Quando alguém está se refugiando é porque está escondendo. E olha que interessante, você vai ser feliz quando você estiver se escondendo no Senhor. Podem me perseguir, podem intentar contra mim, mas eu estou seguro nele. O inimigo pode tentar bater de todos os lados, mas eu estou seguro nele. Versículo 9: temam ao Senhor vocês que lhe são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que você precisa? Se você tiver intimidade, responda: preciso disso, preciso daquilo, preciso do emprego, preciso de um casamento, preciso de um milagre. Agora você que falou vai responder para essa pessoa assim: tema ao Senhor
E Ele te dará tudo que você precisa. Quem pode é dar um glória aí, que é crente. Versículo 10. Isso aqui para mim é lindo, ó. Até mesmo os leões jovens e fortes passarão fome. Ou seja, até mesmo aqueles que podem lutar com as suas próprias forças não vão ter condições de suprir as suas próprias necessidades. Mas os que buscam ao Senhor. Bom, olha que linda essa tradução. Não é só nada. Nada de bom. Nada de bom faltará para você. Sabe quando a gente vai viver tudo isso? Quando a gente transbordar. Então fica de pé para transbordar em oração hoje.